não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê, a linguagem humana, vamos dizer, ela tem este poder de ela desencadear efeitos sobre as pessoas sem referência ao objeto que elas estão falando. Certas palavras já estão imantadas de uma aura emocional por si mesmas. Outro dia mesmo eu estava comentando isso, falando dos hinos dos vários países. Se você pega o hino nacional americano, é a descrição de uma batalha, né, da Guerra da Independência. Se você pega o hino da Grécia, tá certo? Ele se refere, vamos dizer, à origem remota do conceito de liberdade, que aparece na própria Grécia. Ele diz: nós te reconhecemos pelo teu rosto, porque nós vimos você antigamente. Não é isso? Se você pega o hino do país de Gales, fala da língua do país de Gales, que é uma língua que só 800 pessoas falam. Né? Então, as pessoas se esforçando para que a língua não morra. Então, todos esses hinos falam de alguma coisa. Se você pegar o hino nacional brasileiro, ele fala do quê? Está tentando criar uma emoção por meio de meras palavras. É uma emoção cívica. Não tem uma referência a uma experiência comum. Você está entendendo? Essa experiência, por exemplo, a Guerra da Independência, bom, foi uma experiência que todo mundo viveu. Não é isso? A luta pela liberdade. Que são os tais de raios fúlgidos? Né? E o lábaro estrelado? Do que estão falando, meu Deus do céu? Então isso é comum a toda a América Latina. Os hinos da América Latina são todos assim, tudo esperando criar emoções a partir, vamos dizer, do impacto direto das palavras, sem referência a coisas do mundo. Então isso é uma espécie de psittacismo social, você entendeu? Então, pela linguagem, você vê a linguagem dos nossos políticos, você vê um discurso de um presidente americano, ele é como um amigo falando para um círculo de amigos. Você pega um discurso de deputado brasileiro, já é um negócio com uma solenidade, uma linguagem juridiquês, né? Hoje, outro dia o Álvaro Dias falando, não, nós temos que defender o homem contra as aleivosias assacadas. Ó raios! Xingar a mãe do homem. Quer dizer, não são coisas concretas, são palavras que vêm imantadas de um prestígio por si mesmas. Nossa, você vê coisa. No discurso do Benjamin Netanyahu, coisas reais da vida do povo israelense, né? Então, isso aí, vamos dizer, a cultura latino-americana foi toda feita assim. Que é a cultura do estamento burocrático. Quer dizer, é um bando de picareta que toma conta do Estado, só vê o seu próprio interesse, tá certo? E quer manter as pessoas, vamos dizer, num estado de sujeição aceita. Continuar trabalhando para eles. Quer dizer, não é uma origem boa. Se você pensar bem, por exemplo, quando houve a nossa independência brasileira, o que era a população brasileira? Metade era escravo, meu Deus do céu.
e a outra metade um bando de pé rapado, e lá em cima tem a meia dúzia de cara que tinham dinheiro. Né? Então, que experiência em comum essa pessoa tinha vivido? Essas pessoas tinham vivido. Eu acho que não havia uma única experiência que fosse compartilhada por todos. A primeira foi a Guerra do Paraguai. De todos participaram, os escravos, os senhores de terra, todo mundo. Então, aí, bom, consolidou uma ideia nacional. Logo depois acabou. Né? Depois, que outras experiências são vividas como só a Copa do Mundo. Agora, hoje, por exemplo, com esse movimento popular, tá bom, agora nós temos uma experiência vivida em comum. E isto pode gravar na memória das pessoas e deve ser passado para dentro. Para quê? Para que essa experiência se repita e não morra. E daí ela passa a ser uma coisa real da nossa vida. Agora, você fala, ouviram do Ipiranga? Quer dizer, quantos caras tinha no Ipiranga? A nação inteira? Foi um cara que estava lá fazendo cocô, levantou. Todo mundo sabe que foi isso. Parece dar a impressão que foi assim um grito nacional, o povo inteiro se levantou. Nada, foi o cara que combinou o negócio com o pai dele, pô. Quer dizer, uma trama que houve dentro do estamento burocrático entre duas pessoas, pai e filho. E nós queremos dar a impressão de que isso foi um grande acontecimento nacional, não foi nada. Então nós, vamos dizer, precisamos de novos letristas de hinos nacionais que falem de coisas que o povo vivenciou, que ele conhece. Falando da realidade, em vez de criar essa eloquência pomposa e vazia. Né? Se aqui um deputado falar no parlamento como Álvaro Dias ou outro, os caras vão dar risada da cara dele. Falei, esse cara fala esquisito, pô. Chega com aleivosias assacadas. Quer dizer, não pode falar como as pessoas falam. Você vê o discurso do Ronald Reagan, pô. Ou do Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln fez a carreira dele na base da piada. Mas se um presidente da República do Brasil pode fazer uma piada? Não pode, né? Olavo, me ocorreu algo pelo seguinte, já que você durante a aula estava falando de linguagem e de personalidade, só que você está falando dos hinos, já percebe que a linguagem desse povo latino-americano, especificamente o brasileiro, é uma linguagem que conspira contra a autenticidade. Claro! E isso tem. Vocês estão ouvindo o que ela está falando aí? O pessoal está ouvindo aí? E isso traz um prejuízo não só para o povo enquanto povo, mas para os indivíduos. Isso é uma tristeza sem fim, porque é tudo vazio. É trágico, porque você vê que no Brasil claro. Existem exemplos aos quais você deva se pautar para realizar. Um povo que não realiza grandes feitos, ele fica diminuído, né? Você veja aqui, como no Brasil se fabrica um herói com nada. Você lembra que queriam beatificar o Betinho? Sim. Saiu na Veja, um santo brasileiro. E o que? O cara era um comunista espertalhão que inventou um jeito de se apropriar das organizações de caridade para favorecer o partido. Foi isso, apenas isto. Eu não posso dizer que ele é um cara irreal. Não, alguma coisa ele fez. Tá certo? Mas ele fez isto. Não, o que ele fez não tem nada a ver com santidade. Experimenta você orar para São Betinho. São Betinho, eu estou com hemorroidas, me cure. Experimenta para ver o que acontece. Né? Então, e no entanto o pessoal cai nisso. O que quer dizer? Você fazer uma realidade, criar uma realidade por meio do impacto das palavras. E evidentemente do prestígio anterior de quem fala. Ah, saiu na Veja. A nossa literatura tem uma bela tradição de luta contra isso. Quer dizer, os escritores que de novo restauravam a linguagem da realidade contra, né, esta classe pomposa, idiota de mandatários e políticos, etc. A obra do Leão Barreto é isso, a obra do Graciliano Ramos é isso. Né? Todos os nossos bons escritores restauravam permanentemente a linguagem da realidade. Né? Mas não adiantou, porque eles eram pouco lidos. Que influência pode ter? Bom, o único escritor que exerceu influência grande no Brasil fui eu. Né? Popular, falando. Né? Isso é uma sorte extraordinária, porque os outros escritores, o pessoal nem prestava atenção, foram prestar atenção logo em mim. Né?
Mas eu espero, por exemplo, que os meus escritos tenham ensinado às pessoas algo do que é a linguagem da realidade e algo do que é a linguagem das impressões hipnóticas. Não é isso? Por exemplo, a coisa de você confundir, né, valores e fatos. Por exemplo, você não pode dizer que o PT é comunista porque isso é antipatriótico. Eu digo, mas desde quando a história tem a obrigação de ser patriótica? Ela tem a obrigação de saber se é um fato ou se não é. Você não pode apelar a um juízo de valor contra um juízo de fato. Você não pode dizer isso porque é feio, porque nos magoa, porque nós não gostamos. Isso aí tudo, o raciocínio do Vila é esse, se você fala que o PT é comunista, você vai ter que dar um golpe militar. Nós não queremos o golpe militar, então não pode falar. Meu Deus do céu, o que é isso? Que tipo de raciocínio é esse? Quer dizer que agora a história do passado, né, depende de um golpe militar futuro? Você está doido? Então esse tipo de confusão, né? E as pessoas entram num delírio verbal mesmo, onde você, usando certas palavras que estão carregadas de prestígio, positivo ou negativo, você se ilude e ilude os outros. Esse pessoal que está falando da estabilidade das nossas instituições, o que é isso? Estabilidade das nossas instituições significa assim, tem um monte de bandido que tomou conta de tudo, está roubando tudo, nós não podemos tirá-los de lá por meios legais e não queremos os meios ilegais. Então não podemos fazer nada. Isso é a estabilidade das nossas instituições, então quer dizer que as instituições já caíram e não há meio de levantá-las. É isso que é a estabilidade das nossas instituições. Mas é bonito falar a estabilidade das nossas instituições, tranquiliza as pessoas. Então você está falando não porque a coisa existe, mas porque você quer dar uma impressão. E essa troca de impressões vamos dizer, é o debate político nacional, todo mundo tentando parecer que é bonzinho. Então é uma linguagem viciada mesmo, profundamente viciada, mas não é de agora que está viciado desde o hino nacional, pô. Você pega o nosso hino à bandeira, eu digo, bom, o que a bandeira simboliza? Pensa bem, a bandeira dos Estados Unidos simboliza as primeiras colônias que lutaram, morreu gente pra caramba e botaram os ingleses para correr. É isso que simboliza. Agora, a bandeira brasileira significa o verde das nossas matas, o ouro não sei das quantas, o céu estrelado. Esses são elementos da natureza física, não ações humanas. E será que você vai ficar tão emocionado assim com o verde das nossas matas? Tá cheio de jacaré, olha que coisa bonita. Tem jacaré, tem anta, tatu. Então não é um símbolo verdadeiro, tá certo? É um símbolo do território e não da sociedade humana. E o território não pode ser objeto de tanta afeição assim. Ao mesmo tempo, essa questão da experiência compartilhada que você falou, você tem no futebol, por exemplo, né? Que Bom, mas é uma experiência real. Sim, é real, mas pensa o que tem por trás dela. Os clubes todos, as pessoas não largam aquele negócio, o cara está roubando. Sim. E ele está lá e tal. É muito miserável. Como experiência compartilhada é absolutamente miserável, mas tem a vantagem que pelo menos é real, pelo menos a partida aconteceu mesmo e nós ganhamos ou perdemos. Né? Mas e coisas que você nem sabe se aconteceram ou não, e quando não é coisa, não é acontecimento, é coisa, como o caso da bandeira. Qual é a diferença entre o caráter na astroarqueologia que pode emergir na realidade, pode não emergir nada? Não, a astrocaracterologia não é um estudo sobre o caráter, ela é um estudo sobre determinados elementos do caráter, elementos, portanto, permanentes, para saber se eles podem ter uma correspondência estrutural com as posições do planeta na hora do nascimento ou não. Esse aqui portanto, não é um estudo sobre o caráter de modo geral. Eu estou me apoiando no mesmo conceito de caráter que eu estou usando agora, que é a identidade transcendental do Kant.
mas visto apenas em aspectos separados. Isso é muito importante, porque os astrólogos acreditam que o horóscopo é um desenho total da personalidade. Falou isso, impossível. É? Isso é impossível. Por quê? Porque os elementos que estão lá, um não tem nada a ver com o outro. É? Então, não é a posição de um planeta que determina a posição do outro. Ao contrário, eles vão se misturando, cada um com o seu ritmo próprio, e cria combinações mais ou menos fortuitas. Portanto, são sempre elementos separados e nunca um quadro total. Mas qual a relação disso com esse caráter que se completa, se estabiliza também estaticamente após a morte? São dois quadros estáticos, né? E entre eles tem a temporalidade. Então, vamos dizer, a identidade transcendental propriamente dita, ela é incognoscível por nós. Nós sabemos que ela existe e que está lá. Mas há algumas coisas que você pode saber dela. Por exemplo, quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele já adquiriu a sua forma total. Portanto, alguma correspondência com o caráter deve ter. Não é isso? Mas eu não creio que vamos saber mais do que isso. Mas essa forma tem relação com essa forma inicial. Claro que tem. Claro que tem, mas não é a mesma coisa. Mesmo porque quando o sujeito morre, você sabe que a vida dele se fechou numa forma fixa, mas você não conhece a forma fixa inteira. Você sabe pedaços. Nesses pedaços você pode discernir alguns elementos fixos. Se você escavar desde o nível de descrição da personalidade para um nível estrutural mais profundo, que é o que eu tento fazer com aquelas formulinhas descritivas que eu criei na astrocaracterologia. Está entendendo? Também me parece óbvio que uma outra coisa que em geral os astrólogos não percebem, que o horóscopo é uma fórmula fixa. E os trânsitos planetários posteriores dá a impressão que está tudo mudando, mas eles obedecem a um algoritmo fixo. Portanto, tudo que a astrologia pode falar sobre um sujeito é aquilo que ele tem de fixo. E mais nada. Portanto, não pode corresponder com a personalidade, a qual é um produto histórico, você está entendendo? Então, você pode fazer uma descrição de elementos do caráter, que são elementos fixos, e que alguns deles são apreensíveis, acredito eu. E se eles forem apreensíveis, então é possível uma comparação entre o estudo de um caráter e o estudo de um mapa astrológico.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.